Vamos começar então a nosso próximo conteúdo, na verdade, né? A gente vai trabalhar agora com os povos bárbaros, os reinos bárbaros. E para começar aí o professor convida vocês aí a entrar nesse mundo fantástico que é o mundo do período medieval. A gente vai poder aí conhecer como que funcionava a sociedade dessa fase da história da humanidade, né? Mais especificamente, né, da sociedade europeia, porque quando nós estudamos aí o período medieval, nós nos reportamos aí a Idade Média que aconteceu na Europa Ocidental, aquela parte da Europa que se fragmentou com o fim do Império Romano do Ocidente, dando origem aí a uma nova forma de se viver que permeia aí o imaginário, né, de várias produções que nós temos aí no mundo cinematográfico, por exemplo, ou até mesmo na literatura infantil, vários contos de fada tem como cenário aí o período da chamada Idade Média, a Idade Média do Ocidente. Então, falar de período medieval, falar de Idade Média, não é falar de algo desconhecido por nós, tá? Eu acredito que todos vocês têm um conhecimento ou no imaginário, né? Eu gosto muito dessa palavra, imaginário, medieval. Ele faz parte de muita coisa que a gente conhece e algumas vezes a gente deixa isso aí meio que despercebido. Jogos mesmo, né? Jogos de eletrônicos, alguns, né, têm como fundo aí a temática do chamado período medieval. E para isso o professor começa essa aula de hoje aí com esse convite para vocês, né? Agora é a hora de nós entrarmos no mundo medieval, entrarmos no mundo dos castelos medievais, né? Entrarmos no mundo, né, dos monarcas, dos cavaleiros, das damas que viveram no período medieval, mas não podemos também esquecer de outros grupos, os camponeses, os servos, os artesãos, a camada mais baixa da sociedade medieval. A nossa imagem, né, ela nos coloca aí na parte do glamour da idade medieval, né? E eu convido vocês para a gente viajar nesse período da história da humanidade. E é por isso que eu trouxe aí, eu comecei essa aula de hoje com essa imagem. Eu não estou aparecendo ainda para vocês, mas daqui a pouco vou aparecer. Tá? Daqui a pouco a gente começa realmente aí o nosso trabalho em cima, né, desse período que é um período de transição. Período de transição da Idade Antiga para aquilo que nós chamamos de período medieval ou idade medieval. Esse período de transição é muito significativo para a gente, né? Esses momentos de transição. A gente vai vivenciar isso ao longo da história, de outros períodos também. Então é bastante significativo essa fala agora do professor. Eu dizer para vocês assim o seguinte, ó. Todo período de transição e de mudança, ele faz com que a gente mantenha elementos do momento anterior juntamente com os elementos daquele momento novo que está surgindo. Tá? E na história isso ele é bastante forte. Né? Não significa que a gente mudou de um período para outro período que os elementos anteriores eles desaparecem. Muito pelo contrário. Muitas vezes eles acabam ainda existindo no período subsequente e em outros também, né? Em outros períodos. Ele acaba se fundindo com novos costumes, novas formas de se viver, dando origem aí a novas características. Tá? Eu gosto muito de fazer uma comparação, né, nesse momento inicial, até aproveitando para fazer isso aqui com vocês, a gente comparar esses momentos de transição à própria transição que nós temos na nossa vida. Né? Vocês mesmos estão tendo algumas transições, vocês eram crianças, vocês se tornaram adolescentes, daqui uns dias essa adolescência, né, essa fase inicial da adolescência, ela vai dar origem aí a uma fase mais avançada, vocês vão se tornar jovens, com outras características, depois vocês vão entrar no mundo dos adultos e no futuro, né, tanto quanto distante aí,
na fase aí idosa. A gente continua sendo a mesma pessoa, né? Eu que sou adulto aí há algum tempo já, né? Não muito, mas há algum tempo já. Eu tenho muitas características que fazem parte da minha infância, que ainda fazem parte de mim, que ainda estão em mim, né? Tenho muitas características da minha adolescência que ainda estão aqui. Para mim, eu sou a mesma pessoa, né? E só que elementos novos surgiram também e começam a se fundir com esses elementos anteriores. Algumas características anteriores a gente acaba abandonando, mas outras elas permanecem e a gente vai cultivando elas juntamente com as características novas que vão surgindo. Na história da humanidade e na história desses períodos de transição, é dessa forma que se processa, né? Então agora o professor, né, esse que está falando com vocês aqui, vocês só estão ouvindo a voz, a minha voz é bonita, eu sei, gostosa de se ouvir. Ele vai aparecer também, né? Vou aparecer aqui nesse ambiente do período medieval, né? Vou me posicionar nesse ambiente aí do período medieval. Estou me colocando aí, aí cheguei, estou aqui presente na Idade Média. Particularmente falando, galerinha, o período da Idade Média é um período que sempre me chamou bastante atenção. Claro que eu não tenho, eu trabalho todos os momentos da história, eu curto muito a história, acredito que vocês já que convivem comigo há algum tempo devem ter percebido isso, né? Sou profissional da história, então, né, faz parte. Mas assim, eu tenho um certo carinho, uma certa atração pelo período aí da história da humanidade que nós chamamos de período medieval. Isso desde a época da faculdade, né? Se eu olhar nos meus arquivos ali de faculdade, que ainda restam alguns ali na minha estante aqui ao lado, né? Eu vou encontrar muitos textos, muitos livros do período medieval. Eu gostava muito, né? Gosto muito, né? Desse período. Inclusive, gosto muito de me aprofundar e de fazer leituras a respeito desse período. Tá? Bom, vou trazer também, né? A marca do nosso colégio. Vai aparecer ali no castelo medieval, tem que aparecer, né? Colégio Dom Bosco Siqueira Campos aparece em todas as fases da história da humanidade. Então ele vai aparecer aqui também no período medieval, aí numa das torres do nosso castelo. Mas enfim, vamos trabalhar, né? Esse momento inicial já foi aqui, o professor já fez uma apresentação inicial para vocês, então é chegada a hora de nós iniciarmos aí o nosso trabalho com a Idade Média, bárbaros e o feudalismo. Né? Então esse título inicial aqui ele nos remete ao nosso conteúdo. Nós vamos começar o período medieval, né? Período medieval que começa exatamente, né, com a formação dos reinos bárbaros, que vai dar origem a um modo de se viver que nós chamamos de feudalismo. Tá? No conteúdo anterior que nós vimos aí a queda do Império Romano, o professor falou para vocês o seguinte, ó, que o golpe de misericórdia no Império Romano foi a chegada dos povos que eram chamados pelos romanos de bárbaros, né? Era a forma como os romanos se referiam a todos aqueles que não tinham a cultura romana, que não eram, né, de origem romana. Para eles todos eram bárbaros. E esses povos que chegaram, né, vindo da região da Europa, né, indo-europeus, são povos que viviam mais no interior, na parte mais interiorana do continente europeu, mais em direção à região norte da Europa, eles iniciaram um processo, né, de ocupação dos territórios romanos. E como Roma já estava bastante debilitada, né, já estava bastante abalada por fatores internos, né, que fizeram com que o Império Romano ruísse, a chegada dos povos bárbaros foi aquilo que a gente pode chamar de golpe de misericórdia num império que já estava cambaleando há algum tempo. Né? Já estava cambaleando há algum tempo. Eu não posso, em hipótese alguma, dizer que a chegada dos povos bárbaros foi determinante, foi o fator principal da queda do Império Romano. Não foi. Tá? O Império Romano ele já vinha se ruindo por vários fatores dentro, né, no seio do próprio mundo romano, como por exemplo, né, a grande extensão,
que o Império tinha, que favorecia muitas vezes, né, a corrupção dos governadores das províncias romanas, que dificultava a vida dos camponeses. Né? Em determinado momento, essa expansão ela deixou de existir, então começou a ter um problema de mão de obra também. No mundo romano, que era baseado aí numa sociedade que tinha como base de mão de obra a questão da escravidão. O próprio cristianismo também desestabilizou as estruturas aí, políticas do mundo romano. Enfim, eram alguns elementos de ordem interna que já faziam com que esse sistema, né, de poder romano estivesse bastante debilitado. Então, os bárbaros, quando eles chegaram já percebendo que não havia mais aquela grande resistência. E como esses povos eles viviam, né, os povos chamados de bárbaros, aí os germânicos, né, eles viviam da pilhagem, né, do roubo, em grande parte deles eles tinham uma vida nômade ou até mesmo seminômade, porque eles viviam mudando de uma região para outra aí, em busca, né, de sobrevivência. Quando eles foram entrando no território romano e eles foram percebendo que não havia resistência, eles foram ganhando corpo, eles foram ganhando coragem, foram adentrando cada vez mais e ganhando mais espaços, né? Algumas vezes essa chegada dos povos bárbaros também se deu através de acordo com o próprio mundo romano, né? Uma entrada de certa forma pacífica, outras vezes, né, com violência, havendo confronto envolvendo as partes. Mas enfim, o fato que o professor está querendo colocar para vocês aqui é que a chegada dos povos bárbaros foi o golpe de misericórdia no mundo romano que estava abalado. Tá? Então o professor traz também aqui para vocês uma definição, né, do período chamado Idade Média. É o período que vai desde a queda do Império Romano do Ocidente, ali no ano de 476, que está colocado no texto e na imagem aí para vocês, até o ano de 1453. Aqui tem um detalhe interessante que eu acredito que eu já falei para vocês na aula anterior, né? Dois impérios romanos, né? Cadê minha mão? Minha mão é essa aqui, opa. Não, os dois impérios romanos, eles balizam, né? Eles balizam aí a chamada Idade Média. Começa com o Império Romano do Ocidente ruindo e vai até a queda do Império Romano do Oriente, né? Quando Constantinopla é tomada pelos turcos otomanos, que não eram de origem germânica, né? Não eram germânicos, né? De origem eslava, porém também era visto como um povo bárbaro. Tá? Então, dentro dessa periodização aí, nós vamos ter o período chamado de Idade Média, um período aí de quase 1000 anos, né? Então é um período bastante significativo da história da humanidade. Né? É um período onde nós temos um novo modo de vida, um novo modo de organização, que nós podemos chamar de um novo modo de produção, um modo de produção feudal. Nós vamos também delimitar o que significa esse modo de produção feudal, o que significa esse sistema que nós chamamos de feudalismo. Tá? Agora, uma situação interessante que o professor queria frisar para vocês aqui nesse momento também é o seguinte, ó, a Idade Média, durante algum tempo, e principalmente, né, no período ali do Renascimento, né, que é um movimento que vai acontecer lá no fim, né, do período medieval, no início do período da chamada Era Moderna, da Idade Moderna. O Renascimento é um movimento que surgiu para fazer uma oposição muito ferrenha aos elementos existentes no período medieval, aos elementos existentes no feudalismo. Então, os pensadores do Renascimento, eles até cunharam uma expressão que, durante muito tempo, ela ficou, né, como sendo uma verdade, vamos dizer assim, de que a Idade Média foi uma idade de trevas, né? Uma idade de escuridão. Não tem relação com o slide que está escuro aí não, tá bom, pessoal? O slide está escuro porque está escuro só, não tem esse pensamento não, tá bom? Mas enfim, idade de trevas, idade de escuridão, uma idade onde eles diziam que a humanidade não teve nenhum desenvolvimento, não avançou.
Para eles eram 1000 anos perdidos na história da humanidade, né? Tanto que o movimento do Renascimento, eles resgatam os valores da cultura greco-romana, que para eles eram valores que a Idade Média tinha deixado de lado. As coisas não são bem dessa forma, tá? Nós temos que entender que o período medieval ele foi um período de bastante evolução, sim, de bastante desenvolvimento, sim, de produção de conhecimento também, né? Muito daquilo que nós conhecemos hoje da cultura greco-romana foi preservada no período medieval dentro dos mosteiros. É claro que havia um controle bastante grande, né, do pensamento, principalmente por parte aí da igreja cristã católica que surgiu ali na queda do Império Romano, né, o cristianismo católico, a Igreja Católica Apostólica Romana, uma instituição, né, ou a única instituição, basicamente, do mundo romano que não ruiu com o Império Romano. Né? Tudo isso tinha, mas a gente alegar que o período medieval foi um período de trevas em virtude desse controle que havia na sociedade, a gente vai estar cometendo alguns equívocos que não deveríamos cometer. Então, o período medieval ele não é um período de atraso. Ele não é um período simplesmente de uma obscuridão e de uma não evolução da sociedade. Muito pelo contrário. Muitos elementos que deram, né, continuidade aí para as transformações que a sociedade vivenciou pós período medieval foram construídos nesses 1000 anos que se desenvolveu aí a Idade Média e o sistema feudal. Tá? Bom, a sociedade feudal ela tinha como modo de produção o chamado feudalismo. Tá? Aqui a gente traz um conceito para vocês do que é esse feudalismo que a gente vai trabalhar agora aí, né? Falando um pouquinho primeiramente dos povos germânicos aí, dos povos bárbaros, e posteriormente aí depois introduzindo aí já a nossa caminhada dentro do período medieval aí e da sociedade e do modo de se viver que a gente chama de feudalismo, tá? Então, ó, feudalismo é um modo de produção que existiu na Europa Ocidental. Então a gente não encontra feudalismo em outra parte. Né? A gente não tem feudalismo acontecendo na América, por exemplo. A gente não tem feudalismo que aconteceu no continente asiático, né? No Extremo Oriente. Algumas vezes a gente até usa a expressão, né? Um dia vocês vão estar, de repente, estudando com outro professor ou comigo mesmo, e alguém vai falar que o shogunato no Japão, lá no século XIX, até o século XIX, o shogunato ele era semelhante ao feudalismo, semelhante, não era um feudalismo. O modo de organização era semelhante, mas era o shogunato, característica específica lá do Japão, uma outra história. O feudalismo, o modo de produção feudal, o modo de se viver, porque o feudalismo ele é um modo de vida, um modo de se organizar, não somente a produção econômica, essa definição que o professor está projetando para vocês aí dá mais dá uma cara, né, de sistema econômico, mas não é simplesmente um sistema econômico, tá? Mas é um modo de se viver que vigorou na Europa Ocidental. A gente não vai encontrar em outro lugar, a gente não vai falar de outro lugar, a não ser a parte ocidental da Europa, que foi a parte do Império Romano que se fragmentou com as invasões dos povos bárbaros. Né? E tem, né, como base principal, sendo um modo de produção, a base principal são as relações de servidão. Né? Então, aquela situação anterior que existia no mundo do Império Romano, né? Um modo de produção baseado na exploração do trabalho da mão de obra compulsória, escravidão, tá? Modo de produção escravista, deixa de existir. A servidão não é a mesma coisa que escravidão. Tá? A gente vai ver que era muito difícil ser servo no período medieval. Tá? Algumas vezes até mesmo numa situação até um pouco análoga mesmo a uma escravidão. Ou, quem sabe, de repente, tinha escravo na antiguidade que vivia até melhor do que um servo no período da Idade Média. Porém, a gente não está a servidão, que é característica aí do feudalismo, e que nós vamos trabalhar mais detalhadamente posteriormente, não é a mesma coisa do que escravidão.
Então isso aí é um elemento bastante significativo. Mas ó, o feudalismo, tá? Modo de vida, modo de se organizar o sistema político, modo de se organizar a produção econômica, então é um modo de organização econômico. A sociedade também tinha características específicas e a gente pode considerar até um elemento cultural. Tá? Então, é um modo de se viver que existiu na Europa Ocidental entre a queda do Império Romano do Ocidente e a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, entre os anos de 476 até o ano de 1453. Tivemos a origem aí ao chamado feudalismo. Né? O feudalismo ele dura do século V até o século XV, e para fins de facilitar e favorecer o nosso estudo, nós dividimos o feudalismo em duas partes, né? Sendo ali por volta do século X, século XI, né? Seria ali o nosso divisor de águas aí do feudalismo, né? Então, ó, começo, a Alta Idade Média, né? E no final aqui, a Baixa Idade Média. Então, entre o século V e o século XV, nós chamamos aí de período medieval, a Idade Média, sendo que do século V até o século X, XI, nós teremos a Alta Idade Média, que é o período de origem, surgimento, de formação, de consolidação e de auge do sistema feudal, que está aqui no alto. E a partir do século X, XI, né, vamos pegar o século XI aqui como referência, que está aí na nossa apresentação, nós vamos ter a Baixa Idade Média, que é exatamente o declínio do feudalismo. Né? São as mudanças que vão acontecer e que vão fazer com que o feudalismo ele vá mudando, ele vai se transformando até que ele deixa de existir e surja um novo modo de organização, que daí nós vamos ter aí o balizamento do fim da Idade Média e do início da Idade Moderna, tá? Então, é esse período de 1000 anos aí que nós vamos trabalhar, começando aí com a questão dos povos bárbaros, né? Os povos germânicos. E aí o professor vai com vocês no ponto de partida, né? Então nós vamos trabalhar aí com o ponto de partida, aquilo que seria o início aí do conteúdo de vocês sobre os povos bárbaros, certo? Eu acredito que vocês poderiam até pegar aí o texto, né? A apostila de vocês, darem uma olhadinha aí enquanto o professor vai fazendo alguns apontamentos aí, para a gente poder dar esse início do nosso conteúdo dos povos bárbaros, certo? Então vamos lá? O professor pegou a apostila aqui, apesar de estar projetado aí na tela, mas para mim fica um pouco pequeno, tá bom? Então eu vou olhar aqui na minha apostila para eu fazer o comentário com vocês. Então aí na página 55, é isso que eu estou projetando para vocês aí na gravação, nós temos uma imagem ali de uma pessoa no tablet, né? E essa pessoa está observando ali um personagem, né? De tirinha, né? A gente encontra isso aí algumas vezes na internet, ou em revistas, ou em jornais, né? Que é o Hagar, o terrível, né? O bárbaro, né? Até ali meio caricato a vestimenta dele aí, mas é um personagem, né? Inicialmente coloca ali para nós, ó, você muito provavelmente já ouviu falar sobre Hagar, o terrível, ou o Asterix, né, o Gaulês. Além de serem personagens de histórias em quadrinhos, né, de tirinhas, eles têm outras características em comum. São bárbaros, tiveram origem aí nesse imaginário, né, que é o imaginário da existência dos povos bárbaros, né? E ali coloca para nós, né, duas questões para nós pensarmos, né? O termo bárbaro ainda é empregado na atualidade, é uma afirmação. Qual o significado atribuído para tal termo? E depois, na antiguidade, os gregos e os romanos chamavam de bárbaros todas as pessoas que eram estrangeiras. Mas bastava ser estrangeiro para ser bárbaro? Que outras características essas pessoas precisavam ter? Tá? Então veja bem, pessoal, né? Hoje em dia a gente ainda ouve, né, o termo bárbaro sendo empregado. Algumas vezes, quando é associado a algum tipo de violência, algum tipo de depredação, né, a gente fala, né,
que aquela situação foi uma situação bárbara. Outras vezes a gente usa o termo bárbaro como uma expressão de espanto, né? Nossa, que bárbaro isso, né? Que legal isso. Mas também, a gente também tem a conotação de querer usar o termo bárbaro no sentido ainda de inferiorizar, tal como os romanos e os gregos eles faziam na antiguidade. Tá? Então, não se modificou tanto assim a utilização do termo. Tá? Vocês vão encontrar na apostila que esse termo era utilizado pelos romanos porque eles não entendiam a vida dos povos germânicos, porque eles não entendiam a língua, achavam que eles estavam balbuciando alguma coisa, né? Então seria o bárbaro, né? Aquele que não sabe falar. Então, para os gregos e para os romanos, não era somente a característica do estrangeiro, né, que colocava aí os outros povos nessa condição de bárbaro, ou seja, de rude, de inferior. Algumas vezes também o elemento da violência era considerado. Né? Mas vale destacar um outro aspecto aqui que o professor até comentou com vocês na aula anterior, né? A violência não poderia ser um padrão muito colocado pelos romanos, uma vez que os romanos também agiam de forma violenta. Tá? Então é importante, né, que a gente destacar que esse termo bárbaro aí, ele foi construído muito mais pelo que não era do que pelo que era. Tá? Então, na verdade, é um termo que foi construído numa situação assim, o que eles imaginavam que aqueles povos eram? Porque era diferente. Mas eles não eram aquilo, de repente, era uma visão do outro. Né? É um termo que, no contexto da antiguidade, ele adquiriu um significado de oposição. Então, oposição em qual sentido? Quem era bárbaro não era civilizado, como os romanos. Então, era a oposição do civilizado com o não civilizado. Né? E isso é um elemento importante para a gente poder compreender o comportamento dos europeus em relação a outros momentos da história. Né? Nós temos um historiador chamado Eric Hobsbawm que ele coloca para nós o seguinte, ó, ele coloca assim, ó, que esse termo aí, né, ele salientou, né, a divisão da Europa, né, a terra da civilização, versus a não Europa dos bárbaros. A Europa, como uma metáfora de exclusão, existe desde o Heródoto, sempre existiu. É uma região de dimensões variáveis definida pela fronteira étnica, social, cultural e geográfica, com as regiões do outro, frequentemente situadas em outros continentes, como a Ásia e a África também. É daí que a gente tem o surgimento da ideia do eurocentrismo. Tá? O eurocentrismo que a gente trabalha e que vocês ouvem falar bastante em outros momentos, eles têm origem exatamente aí nessa visão que os romanos eles desenvolveram em relação àqueles que eram diferentes, àqueles que eram chamados de bárbaros, né? Os povos germânicos, que é o que nós vamos trabalhar posteriormente, tá? Hoje o professor ele para com vocês aqui no ponto de partida, até solicito que vocês já façam uma leitura prévia dessa unidade aí, para quando a gente for discutir ela, seja na nossa próxima live, que eu acredito que nós vamos começar na nossa próxima live aí, vocês já estejam adentrados e inteirados desse assunto também, tá bom? Por hora, eu agradeço aí todos vocês que estão acompanhando aí a nossa aula e para finalizar, vou voltar vocês aí para o mundo que nós estamos inaugurando agora, que é o mundo medieval, o mundo do feudalismo. Valeu? Aproveitem aí, observem mais um pouquinho essa imagem aí e pensem um pouquinho em tudo isso que a gente conversou, em tudo aquilo que vocês já sabem sobre a Idade Média. Tá? Grande abraço, fui!